Shabbat Shalom, bem-vindos, sábado, hoje dia 11 de abril, aqui direto da congregação Hesed Vehemet em Vitória, você que está presente aqui, você que me assiste pela internet, agora ou em momento futuro, sejam bem-vindos, sempre um prazer recebê-los, estamos aqui sábado após sábado, às 10 horas da manhã, se você nos ouve, está aqui no Espírito Santo, na região de Vitória, venha estudar conosco a palavra. Hoje estudaremos junto a 26ª porção Shemini. Ela vai de Levíticos 9, no seu início, até o final do capítulo 11 de Levítico. A gente tem a porção da Haftarah em 2 Samuel, no capítulo 6, verso 1 a 19, e uma série de sugestões de leituras da Brit Hadashah. A gente vai passar por algumas aqui hoje. Bom, porção Shemini, da onde vem porção Shemini, né? Shemini vai falar do 8º dia. 8º dia do quê? A gente percebe no início do livro de Levítico, já no finalzinho do livro de Êxodo, mas no início do livro de Levítico, a gente passou por uma série de porções em que foi pedida a oferta para a construção do Mishkan, em que foram dados instruções, mandamentos sobre sacrifícios, sobre como deveriam ser os sacrifícios, como que deveria ser o funcionamento do Mishkan, tabernáculo, né, que depois veio dar lugar ao templo. Mas o Mishkan, o tabernáculo, a tenda do encontro, a gente veio ali, vários capítulos ensinando como deveriam ser feitos esses sacrifícios. E num dado momento, na porção passada, Moisés vai chamar Arão, os filhos dele, toda a congregação, e vai começar a ofertar alguns sacrifícios em preparação para o funcionamento real, o início real do serviço ordinário do templo, né, do Mishkan. Então, vem 7 dias de preparação, 7 dias de sacrifícios especiais, e finalmente a gente chega no 8º dia, o dia em que o serviço no Mishkan, de fato, vai começar. Bom, então imagina a expectativa, toda a promessa, né? A gente viu na leitura que foi feita há pouco, faça assim, faça assado, que a glória do Eterno vai aparecer para vocês. Então havia uma expectativa enorme, vinha de meses ali, muito tempo, as pessoas doando, trabalhando, preparando tendas, costurando cortinas, fazendo a arca, fazendo todos os utensílios sagrados do templo. E chega o momento em que isso vai ser usado. E acontece, a gente vai ler lá no início da nossa porção, e de fato faz-se os primeiros sacrifícios reais ali, do funcionamento real do templo, já não de preparação. A glória do Eterno vem, aparece a Moisés, aparece a Arão, aos filhos dele, aparece a toda a comunidade. Então tem um momento de euforia ali, né? Eu acho que estava todo mundo naquela expectativa, foi de fato um evento. E acontece um episódio terrível, logo nessa sequência. Findado o 8º dia, né, o primeiro dia do serviço no templo, os filhos de Arão mais velhos, Arão sacerdote, os 4 filhos dele conduziriam o sacerdócio e o sacrifício junto com ele. Os 2 filhos mais velhos oferecem fogo estranho, é assim que a Torá declara, oferecem um fogo estranho, e vem fogo do Eterno e os consome. Arão fica obviamente entristecido, Moisés vai lá, conversa com ele, fala, não chora, não lamenta, para que coisa pior não aconteça, mas isso também tem uma mensagem para a gente, embora não seja sobre isso que a gente vai tratar hoje. O serviço continua, e no dia seguinte, os outros 2 filhos de Arão fazem diferente daquilo que tinha sido ordenado. E Arão vai diante de Moisés e fala assim, olha, ontem eu perdi meus 2 filhos, o que vai acontecer com esses 2 agora? E ele ora, conversa ali com Moisés, aquilo parece bem a Moisés, e a vida segue, e não há punição para aqueles 2 filhos mais novos de Arão, por terem descumprido uma instrução de como que deveria ser feito, ligada à oferta que havia sido feita no templo. Bom, depois desses acontecimentos, a gente vai chegar onde de fato eu quero trabalhar com vocês. Onde a gente vai trabalhar hoje aqui. Vamos lá. Então, né, a narrativa do que aconteceu, e a gente vai chegar no capítulo 11, onde a gente vai falar sobre as regras referentes a kashrut. E é aí que eu quero conversar com vocês, respondendo primeiro o que é kashrut.
o que é comida kasher, o que é comida kosher, tá bom? Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender que nós estamos numa comunidade formada em grande parte por anussins, descendentes de judeus, que estão buscando restaurar a sua judaicidade, e a gente convive aqui com vários gentios, que é o meu caso. Eu não tenho ascendência judaica conhecida, mas eu estou aqui porque eu fui aproximado disso daqui por Yeshua. E quando eu leio os apóstolos, quando eu entendo a missão de Yeshua, eu passo a participar disso daqui com alegria. Não porque eu sou obrigado. Então, de maneira introdutória, se você chegar para mim e falar assim, mas eu tenho que fazer isso daí, eu já falo, não tem, isso não é para você. Essa é uma fala muito interessante do Rabino Mateus, em que quando alguém chega para ele e fala assim, eu tenho que guardar Shabat? Eu tenho que celebrar as festas? Aí ele fala, não, você não tem que fazer nada, isso não é para você. Deixa para lá, segue sua vida, isso não é para você. Mesma coisa aqui, kashrut. Se você falar assim, mas eu sou obrigado, eu tenho que fazer isso. Não é obrigado a nada. Então, o que a gente vai tratar aqui hoje é a visão desta casa, e aí eu falo desta casa porque eu conversei primeiro com o Rocha Francisco, falei assim, Francisco, essa é uma ideia minha, é uma ideia sua, é uma ideia nossa. Então, o que eu vou colocar aqui, eu falo em nome do Rocha Francisco também, como um entendimento e uma visão da casa. Tá legal? Então, respondendo diretamente, o que é kashrut? Então, kashrut é o conjunto de leis, é o conjunto de normas que vai lidar com aquilo que é permitido e aquilo que não é permitido. Aquilo que é permitido é apropriado, adequado, é a tradução literal, apropriado e adequado, é a tradução literal de kasher. Kasher. Kosher é só uma variação linguística ali dos Estados Unidos, dos judeus nos Estados Unidos. Mas quando vocês ouvirem falar de kasher e kosher, é a mesma coisa. É a mesma tradução, é a mesma palavra no hebraico. É a mesma palavra no hebraico. Então, o que é isso? Quando a gente olha em Levíticos 11, vamos lá, lê só um pedacinho. Só um pedacinho de Levítico 11, dentro da nossa porção. Diz assim, no verso 1. Adonai disse a Moshe e a Aarão, falem ao povo de Israel, essas são as criaturas vivas que vocês podem comer dentre todos os animais da terra. Qualquer um que tenha o casco fendido, totalmente dividido e rumine, esses animais serão consumidos. E aí vai seguir falando dos animais que estão na água, dos animais que rastejam, das aves, dos animais que andam sobre a terra. E aí vai falando, esse aqui vocês comem, esse aqui é proibido, esse aqui vocês comem, esse aqui não, e vai dando as características disso. Importante notar o seguinte, esse é o primeiro ponto. A Torá, em diversos mandamentos, funciona como uma constituição. Ela dá a origem, ela dá o mandamento, às vezes bruto, e a tradição vem como, em relação à Constituição, outras leis são feitas para poder detalhar aquilo que está dito na Constituição. A tradição, através da Torá oral, ela vem detalhar algumas coisas. Então, muito da forma como o judaísmo enxerga a kashrut, o conjunto de leis alimentares, a kashrut, ela está fiado na tradição. Está registrado em tratados do Talmud, está registrado na Halahá, é o conjunto de leis judaicas. E uma coisa precisa ficar clara. Eu lembro que Mirelle comentou isso comigo uma vez, quando falando da experiência que ela teve em Jerusalém. Definitivamente, ninguém aqui que eu conheça, tem alguns visitantes, não posso falar por vocês, mas das pessoas com quem eu convivo aqui, definitivamente ninguém tem condições aqui de seguir a dieta kashrut, tal qual definida pelos rabinos ortodoxos. Tá bom? Por que eu afirmo isso com tranquilidade? Porque, segundo o judaísmo ortodoxo, uma comida para ser kashrut, ela tem todo um rito, desde o seu abate, o seu transporte, o seu armazenamento, a sua preparação,
Então, não é só o tipo de animal. Eu não posso comer camelo, então se eu comer o boi, ele é uma comida kosher. De acordo com o rabinato, não é assim. Existe todo um rito, um abate ritual ali, um abate supervisionado, para que ele receba um selo de kashrut da comunidade de judaísmo ortodoxo. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, alguma vez alguém que nos visitava perguntou para Camila, minha esposa, onde vocês compram carne kosher aqui? Não, eu não compro carne kosher. Eu nem sei se aqui no Espírito Santo tem algum lugar que vende açougue que vende carne kosher. Alguns açougues grandes têm o selo, mas trazem a carne, né, já com o selo, alguma coisa assim. Sim, o Espírito Santo tem abate de comida kosher. Na NUC, eu sei que no interior nosso tem, que a gente exporta carne para Israel. Rabinato vem aí, fiscaliza, mas olha, isso não faz parte da nossa realidade, tá bom? Então isso é uma primeira coisa. Não imagine você, na cultura, no meio que nós estamos inseridos, e nós temos condição de seguir comida kosher, tal qual o rabinato coloca. Eu lembro de Mirelle, porque Mirelle falou assim, olha, é outra coisa. Quando a gente chegar lá, é outra coisa. O nível de observância desses mandamentos, o nível de observância desses cuidados, não só com a Torá, mas com a halahá, ou seja, com o conjunto de leis que o rabinato foi desenvolvendo ao longo dos anos, é praticamente inatingível para quem está fora daquela cultura, tá bom? Então, esse é um ponto. O que é kashrut? É a comida adequada, tal qual definido pela Torá. Se você expandir um pouquinho, tal qual definido pela Torá, e tal qual na halahá do rabinato ortodoxo, tá bom? Essa segunda, eu já coloco para vocês, muito pouco provável, a menos que você seja, talvez, vegetariano, você consiga. Mas se você quer comer um animal, dificilmente você vai ter isso, tá bom? Tá tudo bem, tá tudo bem. Nós vamos chegar por aí. Vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho sobre qual é a punição de quem come algum alimento proibido. O que é um alimento proibido? É um alimento que não é adequado. Qual é a base? Levítico 11, dentro da nossa porção. Então a gente tem ali, basicamente, 3 coisas para eu chamar a atenção. Uma é, nem todos os alimentos permitidos e nem todos os alimentos proibidos são iguais. Nem toda proibição é igual. Existem 2 proibições que elas são universais e a punição dela é muito séria. A pior punição que a gente encontra na Torá é a punição chamada de carete. O que é carete? Carete é a pena capital, ou capital que seja morte, mas ela, durante os séculos, ela foi entrando como uma morte espiritual, depois como um afastamento da comunidade. Mas quando a gente olha um pecado definido na Torá, que é punido por carete, ele é o que tem de pior. Não deve ser feito. É uma abominação aos olhos do Eterno tão grande, que a punição era cortar aquele indivíduo do povo de Israel. Cortar a alma daquele indivíduo, tá bom? O que é da tradição, dos mandamentos, não tradição, dos mandamentos alimentares que é punido por carete? Nós temos que saber isso aqui. Alguém chuta? Francisco não, fica quieto aqui, né? Sangue, vários falaram. Sangue é proibido e punido por carete. Não pode comer sangue. Não, vamos chegar lá. Mais para frente eu vou trazer sobre o que é para judeu, o que é para não judeu, tá bom? Então, por enquanto, o que a Torá fala? Comeu sangue e comeu a gordura. Essa gordura não é um negócio fácil, assim, ela chama releve, tá bom? A gente acaba que não consegue enxergar isso, exatamente é uma gordura que cobre o fígado, a gente já não come. Tá? A gente já não come, fica tranquilo que esse daí, já na nossa cultura, isso não é vendido, isso não é comida. Não está na nossa cultura e tradição comer isso. O que é perigo para a gente? O que nós estamos sujeitos culturalmente? Sangue. Quando vai falar de outra forma lá, vai falar assim, partes de animal ainda vivo.
Está nessa mesma categoria. Você comer partes de um animal ainda vivo. Comer sangue é a mesma coisa. Isso era punido com pena de carete, extirpação da alma, extirpação daquela alma do povo judeu. Tá bom? Então, sangue, gente, é um negócio grave aos olhos da Torá. Tá legal? Mas existia outra punição para os outros tipos de alimento. Quando a gente olha no texto da Torá, a única coisa que a gente vai enxergar é que essa pessoa ficava impura até a tarde. Então, um olhar direto para o que a Torá fala, quem comesse um alimento impuro ficava não apropriado, um alimento não apropriado, ficava impuro até a tarde. E impuro quer dizer o seguinte: você não podia entrar no templo. Você não podia acessar coisas sagradas, com a exceção do rolo da Torá. Tá bom? O rolo da Torá, mesmo uma pessoa impura, existe uma série de coisas que poderia tornar uma pessoa impura, você pode tocar. Eu lembro que o Rocha Francisco, uma vez ensinando aqui sobre a mulher nos dias de menstruação dela, o rolo da Torá não é proibido, nem para uma pessoa impura. Então, essa impureza era uma impureza ritual. É isso que a Torá prescreve e fala para quem come um alimento não kosher. Então, perceba o nível, quando a gente olha as penas, a gente consegue dar o grau de importância que um mandamento tem. Comer sangue é carete, é morte da alma. Comer uma comida, um alimento não próprio, é ficar impuro até a tarde. Isso é o que está na Torá. O que a tradição vem trazendo? Lá em Deuteronômio, a gente vai encontrar uma punição de açoites para quem descumpre os mandamentos. Então, por uma associação, a tradição acabou registrando que quem comesse o alimento proibido, ele era punido com açoites, tá bom? Salvo, e aí é interessante a gente perceber, todas essas punições da Torá, por açoite e tantas outras, elas para serem válidas, elas têm algumas condições. Isso é importante porque, assim, culturalmente a gente aprende que o Deus do Antigo Testamento era um Deus punitivo, pouco tolerante, ao contrário do que está escrito aqui, ó, cheio de graça e verdade, cheio de misericórdia, amor benevolente. Esse é o Deus é o Deus do primeiro, do segundo, é o Deus da eternidade, um Deus amoroso. Então, olha só, todas essas punições, como por exemplo as chicotadas, e outras tantas que vêm, talvez como o filho rebelde e muitas outras, para o indivíduo ser punido, ele precisava testemunha, ele precisava ser advertido antes, era um tribunal, ele tinha que ser, falou assim, olha Alfredo, isso aí que você vai fazer, está proibido pela Torá, eu estou aqui com o Francisco te avisando, não faça isso, que isso é proibido pela Torá. E aí é o seguinte, o senhor Alfredo, não é isso, não sei o que, ele está confuso, também não vale, ele tem que ser aquele pecado, para ser punido com essas penas que o ser humano aplica, tinha que ser assim, eu sei, e eu vou comer mesmo assim. Por exemplo, o pai do Rabino Shula, que embora sendo judeu, quando eles migraram para Israel, acho que em 48, eles migraram, 49, acho que foi 48, o Shula tinha 2 anos. Ele falava que o pai dele acendia a churrasqueira, pegava um pedaço de bacon e botava lá, ó, pá, lá em Tel Aviv, eu acho que eles moravam. Então, assim, era uma afronta, fazia por querer, falou assim, eu sei que eu estou afrontando. Nesses casos, uma punição na época do templo, em que você tinha um sinédrio, esse indivíduo poderia ser punido. Foi advertido, tem testemunha, sabe o que está fazendo e está afrontando. Mas, via de regra, não é assim que funciona. Você tem que estar muito seguro, o indivíduo daquilo ali, para ele ser punido. O que não livrava ele da impureza, tá bom? Da impureza ritual até o final do dia. Hoje, o observar ou não o kosher, de acordo com a Torá, ela tem só uma ênfase na consciência, numa prática. Você não vai ter nenhuma punição contra isso. Não tem nem deve ter. Tá bom? Vamos lá. Qual o objetivo da dieta kashrut? Qual o objetivo? Por que o Eterno deu essas coisas para a gente aqui?
E aqui eu vou trazer, eu vou abrir aspas, o Rabino Rafael Samson Hirsch, esse trechinho aqui. Eu vou ler com vocês. Rabino Rafael Samson Hirsch, do século XIX, Rabino escreveu ali no final do século XIX, e de vez em quando a gente traz algumas coisas dele aqui. Eu tenho a impressão, pelo que eu leio dele, que ele conhecia Yeshua, embora ele nunca tenha declarado isso. Mas o Rabino, uma vez eu conversei isso com o Rabino Shula, e ele falou assim, eu não duvido não, porque além dele conhecer vários ortodoxos e saber que são discípulos de Yeshua escondido, ele também conhece a obra do Samson Hirsch, tá bom? É só uma impressão que eu tenho. Mas eu abro aspas para ele, para responder aquilo ali, ó. Qual o objetivo que o Eterno deu dieta kosher para o povo, para a Bíblia, para a humanidade, tá bom? No texto da Torá. Ele diz assim, nos capítulos anteriores, aqui, no capítulo 9, 10, aprendemos a história de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que mesmo pessoas elevadas e dignas do sacerdócio, podem cometer erros e serem punidas com a morte por eles, após terem sido aprisionadas por seus sentimentos e vontades. Então, quando a gente olha o capítulo 9 e 10, a gente vai ver que pessoas elevadas, o primogênito, o segundo filho de Arão, sacerdotes, quando aprisionadas e fazem coisas com a sua vontade, pelo seu próprio desejo, em discordância com a palavra, eles também são puníveis. São puníveis. Não é blindado porque ele é uma autoridade. Muito comum para a gente que está aqui no Brasil, né? A autoridade, ela está blindada da lei. Isso é exatamente o contrário do que a Torá fala. Quanto mais alto, mais responsabilidade você tem. A quem muito é dado, muito é cobrado. As palavras do Mashiach. E ele segue. A motivação da dieta kosher não está de forma alguma atrelada à saúde do corpo, e sim à retidão ética das nossas almas. Aí aqui uma pausa. Não ache, isso nenhum judeu vai falar que dieta kosher tem a ver com saúde, com um viver melhor. Já desse eu ouvi alguém dizer assim, vai olhar lá aqueles nórdicos lá, mas tudo maior, o povo judeu fraquinho, tudo meio birrado, pequeno, comendo kosher. Dieta kosher não está ligada à saúde. Você pode até colher um benefício disso daí também, mas não tem nada a ver com o entendimento registrado aí que passou ao longo dos séculos. Não está ligado com saúde. É um mandamento, isso. Você não sabe exatamente o que é, mas a gente tem alguns indícios. E é nele que eu vou ficar. Ele diz assim, as leis de Kashrut protegem os nossos sentidos e a nossa personalidade. Elas difundem e incultam em nosso ser a característica que serve de base para a nossa capacidade de cumprir o nosso propósito. Então, ao observar Kashrut, que a gente não tem exatamente lá, diretamente, faz isso por conta disso, ele está falando que a gente lança bases para que a gente consiga cumprir o propósito. O que fazemos com o corpo influencia muito no espírito e na vontade. Aquilo que eu faço com o meu corpo influencia na vontade. É isso? Falar nisso, eu imagino que essa semana todo mundo perdeu um pouquinho de peso, né? Porque ficou sem comer pão, segurou lá um pouquinho de massa. Espero que tenhamos colhidos também esse fruto, né? Do jejum de Hametz aí. Uma pessoa não se torna santa apenas ao cuidar das leis alimentares. Não tem a ver com santidade, falar, eu estou mais santo porque eu estou observando leis alimentares. Não. Porém, é mais fácil alcançar a santidade se você observar tais leis. Por quê? Porque, faz um paralelo, eu admiro, com sinceridade, pessoas que conseguem fazer uma dieta que seja qualquer. Pessoas que conseguem falar assim, olha, eu não vou comer esse brigadeiro. Tem um autocontrole. Cara, não é fácil, né? Você controlar aquilo que você coloca para dentro do seu corpo. Isso te prepara para situações da sua vida. Se você tem autocontrole com aquilo que você come, a tendência que você tem de ter autocontrole com outras coisas é muito grande. Eu não consigo imaginar, na época da Torá, alguém obeso precisando fazer dieta.
Isso nunca me passou pela cabeça. Eu percebo na Idade Média os reis, ouro, daquela coisa toda, símbolo de fartura, mas isso é um momento posterior. Então, instrumento que o Eterno proveu o seu povo para a humanidade, para falar, olha, para treinar a sua vontade ética, para frear o seu desejo, está na dieta kashrut, está na comida kosher. Então ele te prepara para que você seja mais santo, para que você consiga percorrer um caminho e alcançar uma santidade. Então existe um objetivo na dieta, não é direto, mas é um objetivo de preparação, de alicerce, de base. Tá bom? Respondida essa daí? Essa é boa? Bom. Agora, dito aí, o que é kashrut? Entendido que, tal qual ela está ali prevista na Halahá, no Código de Leis Judaicas, não é alcançável para nós que estamos aqui. Entendido que hoje a punição ela é só uma questão de consciência. Entendido que o objetivo da kashrut, tal qual colocado pelo Rabino Samson, e ele fala, a gente lê isso em vários locais, ele está no sentido de preparação da sua vontade, do seu desejo, mais do que quaisquer outras coisas. Eu quero conversar um pouquinho sobre esse tema. Existem leis para judeus e a sua aplicabilidade para gentios. Então, inicialmente, me tragam um pouquinho aqui vocês. Existem mandamentos que são obrigados para um judeu e são proibidos para um gentio. Um exemplo, quietinho. Um exemplo de um mandamento que é obrigatório para um judeu e proibido para um gentio. A controvérsia, tem coisas que é clara. Ali, olha só, essa resposta foi boa. E olha só. Não repito. Olha só. Isso é um tema interessante que a gente vai trabalhar hoje de tarde, né, com a membresia. Mas olha só. Qual é a Torá que a gente segue? Qual é a Torá? A Torá tal qual ensinada por Yeshua, ensinada pelos seus apóstolos. Tá bom? Então, quando eu interpreto a Torá aos olhos daquilo que Yeshua e os apóstolos deixaram para a gente, explicitamente, Paulo vai falar sobre isso dezenas de vezes. O que é obrigatório para o judeu, proibido para um gentio, sob pena de falar assim, olha, a obra de Yeshua não serviu de nada para você. Circuncisão. Isso não tem dúvida, isso não tem... Isso não é relativo, isso não tem interpretação. Paulo é claro, reto, várias vezes. Não, se você é gentio, não faça a sua circuncisão. Se você é judeu, faça a sua circuncisão. Tal qual ele pegou Timóteo, que era filho de uma mãe judia, levou lá para o templo e falou, você tem que circuncidar. Mas brigou e falou, não circuncida se você não é judeu. Então, é um mandamento obrigatório para o judeu, proibido para o gentio. Mas existe ali, outras coisas que são obrigatórias para um judeu, mas também são obrigatórias para um gentio. E Yeshua falou deles. Um deles, que está lá em Levítico 19, é obrigatório para o judeu e obrigatório para o gentio. O que é obrigatório? Um mandamento positivo, que Yeshua pegou e falou assim, você tem que fazer isso daí. Lá em Levítico 19, ele falou assim, ama teu próximo como a ti mesmo. Está falando para o judeu, ama teu próximo como a ti mesmo. E Yeshua vem e, olha, a lei está aí, meu amigo. Então você é obrigado a amar o seu próximo como a você mesmo. É um mandamento que foi dado inicialmente lá na Torá, para o povo judeu, mas Yeshua deixa claro que, olha, isso aqui não é só para o povo judeu, não, isso aqui é para o povo de Deus. Se você quer fazer parte do reino, esse é um mandamento para você. O sermão da montanha é todo ele Torá.
Eterno pegando mandamentos lá da Torá, o Eterno Yeshua falando, olha, faça isso, não faça isso. Então ali a gente tem uma série de mandamentos que são obrigatórios para o judeu e também são obrigados para o gentio. Uma proibição. Ainda, não obrigado. Por exemplo, fazer justiça. Fazer justiça. Ter tribunais de justiça. A gente não pode ter um crime e fica para lá. Não investigar homicídios. Judeus e gentios, onde quer que seja, são obrigados a fazer justiça. É indesculpável. É o mandamento para o judeu e é obrigatório para o gentio. Proibições. É proibido para um judeu e não tenha dúvida, é proibido para um gentio. Como que eu sei que isso é proibido para um gentio? Porque são leis universais, tem várias discussões em cima disso. E outra, a gente encontra eco nessas coisas na palavra de Yeshua e dos apóstolos. Por exemplo, fazer lashon hará, língua má, fofoca, mexerico. É proibido na Torá fazer isso. E é proibido para você, gentio, fazer lashon hará. Você não pode se valer da ideia de, eu sou gentio, então esse mandamento não me serve. Não, você não pode falar mal dos outros, meu amigo. É transgressão, não pode. A gente vai encontrar uma ode maravilhosa do apóstolo Tiago falando sobre não fazer lashon hará. É proibido para o judeu, é proibido para o gentio. Agora, vamos lá, um outro que é proibido, que eu já falei aqui. E eu sei que ele é proibido também para um gentio, porque os apóstolos definiram isso lá em Atos 15. A gente falou aqui, ingerir o quê em relação ao alimento? Ingerir sangue. Ingerir sangue é proibido para você que é gentio, para você que é judeu, para você que é descendente de judeu, para você que está restaurando, para você que não quer restaurar, é proibido comer sangue. Frango a molho pardo, não pode. Chouriço acho que é feito com sangue também, não é isso? Eu gosto sempre do que o Francisco sempre lembra, né? Isso é claro. Lá você está comendo lá a sua carne, lá no seu churrasco, aquilo que cai lá não é sangue, aquilo é hemoglobina da carne, não é isso. O sangue está lá dentro das artérias, das veias, não é isso. Você sangra o animal que faz. É claro que você for pegar um rabinato ortodoxo, cara, ele vai secar aquela carne. Porque nem aquilo vai que aquilo ali tem sangue ali. Então existe um grau de uma cerca muito larga, tá bom? Mas aquilo não é sangue. Vamos lá. Agora vou dar um exemplo de coisas que são obrigatórias para um judeu, mas é permitido para um gentio se aproximar. E isso, visão de nós, discípulos de Yeshua. E se você for conversar com um rabino ortodoxo, ele fala, não, isso é meu, sai fora. Por exemplo, está usando o tzitzit. As franjas. Isso é mandamento para o judeu, usar as franjas. Por que eu uso isso aqui não sendo judeu? Porque, por Yeshua, pelo entendimento daquilo que os apóstolos trouxeram, eu vejo que isso aqui tem um ganho, não me faz mais santo, não vou ser salvo, vou deixar de ser salvo, mas isso traz o benefício da memória, é o mesmo que traz para o judeu. Então eu entendo que, olha, eu quero participar disso daí, não sou proibido de participar disso daqui, como eu sou proibido de fazer a circuncisão. Então o princípio é bom, isso aqui não é para me confundir com o povo judeu, eu não me torno judeu porque eu uso um tzitzit, mas eu usufruo do benefício de usar um tzitzit, lembrar dos mandamentos do Eterno. Então ele é obrigatório para o judeu e é permitido para um gentio, de acordo com as palavras de Yeshua e dos apóstolos. Aqui, interpretação. Se você for perguntar isso para um judeu ortodoxo, dificilmente ele vai falar, não, tira esse negócio, você está até profanando isso, tá bom? Leiam Sefer Torá, eles não vão estar de acordo, e está tudo bem, é assim mesmo. E aí, eu chego naquilo que é o ponto central. Seguir a dieta kashrut.
afirma agora, hein? É obrigatório para judeus, permitido a gentios. Obrigatório para judeus, permitido para gentios. E da onde sai isso? Vamos lá em Levítico 11, no verso 4. Verso 4. Fala assim, ó. Qualquer um que tenha casco fendido, totalmente dividido e rumine. Essa tradução... Aqui. Não está nele, mas no 7 a gente vai achar a expressão. Olha só. Vamos lá no 7. Ao passo que o porco é impuro, o que vem na sequência? É impuro o quê? Como é que está na tradução aí, Rocha? Você acha? Impuro para quem? Impuro para vocês. É impuro para vocês. Quando a gente olha Levítico 17:10, vamos lá em Levítico 17:10. Eu tinha que ter trago o hebraico aqui, mas confie, vamos no hebraico que a gente vai achar. 17:10 vai falar assim, ó, quando alguém da comunidade de Israel ou um estrangeiro que vive com vocês comer qualquer tipo de sangue, eu me porei contra a pessoa que comer o sangue e a eliminarei do povo. Percebe uma diferença clara na Torá sobre aquilo que é impuro para vocês e quando a Torá fala assim, olha, o estrangeiro que está no meio de vocês não coma sangue. Quando a gente pega Levítico 11, a gente vai achar essa expressão impuro para vocês várias vezes. E esse vocês, ele está falando com quem? Está falando com o povo judeu. Então, um judeu, um descendente de judeu, um anussim, filhos de Israel, tá essa, eu não lembro. Segundo o Rocha Francisco, esse para vocês é para os filhos de Israel. Então está claro, os filhos de Israel, que englobam aqueles que estão aí tentando restaurar, que perceberam que tem uma ascendência judaica, isso é impuro para vocês. Agora, para um gentio, eu não encontro isso aqui. Diferente de quando ele proíbe sangue, que é bem claro, não coma isso, nem você, nem o estrangeiro que está no meio de vocês. Ninguém come. Vamos com calma agora. Vai dar tempo, vamos lá. Deixa eu ler um pouquinho do que Yeshua escreveu. Yeshua fala assim, olha, tinha aqui, hein, na apresentação, vamos lá. Então eu estou afirmando que um descendente de judeu, um descendente dos filhos de Israel, um alimento diferente do que está aqui, ele é considerado impuro para vocês. Para o gentio, eu estou afirmando para vocês o entendimento dessa casa. Você pode fazê-lo. Você vai colher benefícios. Bom? Vamos lá. Yeshua falou assim, Mateus 23:23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Vamos lá. Vamos rachar isso aqui em pedacinhos. Do final. Coam um mosquito e engole um camelo. Qual que é a semelhança que o mosquito tem com o camelo? Ambos não são kosher. Então a tradição era comum. Você coa um líquido, as condições de higiene foram melhorar agora, né? Tem 50 anos para cá. Então você coava um líquido, porque se tivesse mosquito, se tivesse, né, algum mosquitinho, você estaria correndo o risco de ingerir um animal não kosher. O mosquito não é kosher. Então, Yeshua está acusando os fariseus aqui, hipócritas, e olha, vocês estão coando para não engolir o mosquito, mas vocês estão comendo camelo, que também não é kosher. Qual a lógica de você coar o mosquito para não ingerir uma comida não kosher e comer carne de carneiro, ou de camelo? Não faz sentido. Então,
Você está preocupado com isso, você está preocupado com aquele detalhe imperceptível e aquilo que está patente na sua cara você não quer fazer. É para parar de coar o mosquito? Ele está falando aqui? Está claro. Estão errados em coar o mosquito? Não estão. Por que ele fala assim, olha, vocês deviam fazer essas coisas sem deixar aquelas? Não está certo. Não era para engolir mosquito mesmo, não é coxa, não devia engolir mosquito. Mas também não pode comer camelo. Também não pode... Mas você abandona a justiça, a misericórdia, a fé, e está lá preocupado com o mosquito que você está engolindo. Isso aqui é literalmente, tá? Isso aqui não é analogia, ele está falando literalmente. Não podia comer mosquito, e comia camelo. É o que o Rocha está falando. Olha só, eu passei batido, mas eu volto nessa conversa aqui. Quando a gente fala sobre os objetivos da comida kosher, eu lembro de uma experiência em que a gente falou assim, cara, às vezes você tem tanto cuidado, isso vai fazer eco naquilo que Yeshua vai falar em algum outro momento, assim, olha, se você tiver tanto cuidado com o que sai da sua boca, como você está tendo cuidado com o que entra, você não vai falar bobagem, né? Perceba naquele princípio de novo, isso não te torna mais santo, mas isso te prepara para ser santo. Então, se você aprende a ter um cuidado com aquilo que você ingere, pressupõe que você tenha um cuidado com aquilo que você solta, com aquilo que sai da sua boca, com aquilo que você fala. Isso é um cuidado interessante. Se você aprende a esperar para comer, para fazer um abrahá, você pode esperar para falar, e seja 30 segundos, para fazer uma bênção antes do alimento. Você aprendeu isso, você calma, faça uma bênção antes de ingerir o alimento. Deu aquela raiva, respira, antes de falar. Você perceba que essa coisa é prática, ela é para ajudar a gente a alcançar coisas mais elevadas, um comportamento melhor. Fala, Eduardo, por favor. Comeu demais, porque tinha uma dieta rica, porque se valia dos sacrifícios, isso. E levou ele à morte. Morreu porque talvez não conseguiu aquele controle, isso aí. Exatamente. Eu quero ir só mais um pouquinho no texto de Marcos 7. No texto de Marcos 7. E ele vai falar assim no verso 14. Yeshua. E convocando outra vez a multidão, Yeshua disse: escutem, todos, e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. E Yeshua lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim Yeshua considerou puro todos os alimentos. E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, a imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e não contaminam. Essa é a versão da Nova Almeida atualizada, faço questão de marcar. Por que eu quero tratar desse texto? Porque aqui tem uma expressão que ela chama muita atenção, que ela fala assim: assim Jesus considerou puro todos os alimentos. Então, não posso passar batido por isso daqui. Vamos lá, se a gente volta nesse texto de Marcos 7, o que está sendo discutido aí? Os discípulos de Yeshua não fizeram o que antes de comer? Não lavaram as mãos. Não lavaram as mãos.
A discussão que Yeshua está tendo aqui é sobre lavar as mãos ou não lavar as mãos antes do alimento. Tem poder de tornar impuro um alimento? É esse questionamento. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês lá em Levítico 11, na porção nossa aqui. Deixa eu achar o versículo aqui, que eu sei que... Aqui, ó. Levítico 11 vai falar não só daquilo que para vós, né, para que os filhos de Israel poderiam comer e não comer. Ele vai falar sobre contaminação. Uma coisa que encosta na outra, uma coisa impura que encosta em outra coisa impura. Essa segunda coisa fica contaminada? Não fica contaminada. Como é que você descontamina? Você lava? Não tem jeito? Tem que jogar fora? Então Levítico 11 vai discutir sobre isso também. Não é só sobre alimento. Veja lá o verso 34. Qualquer alimento de consumo permitido. Opa, então eu estou falando de uma comida kosher. É isso? Qualquer alimento de consumo permitido que for tocado pela água dessa panela se tornará impuro. Que panela? Tinha uma panela na qual caiu alguma coisa impura. Você tirou aquela coisa impura da panela. E depois nessa mesma panela, essa água que ficou impura, porque você jogou alguma coisa impura dentro dela, essa água tinha o poder de tornar o alimento puro, impuro. É isso que está aqui na Torá. O que não tem na Torá? Que pegar um alimento puro, com as mãos não lavadas, torna o alimento impuro. Isso é halahá. Isso foi criado pelos rabinos. E Yeshua está falando assim, olha só, não tem poder de transformar um alimento impuro, ou não há poder em transformar um alimento puro num alimento impuro, porque você tocou nele com as mãos sem lavar, antes de comer. É essa a discussão. A Torá, ela é clara, quando ela vai falando assim, olha só, isso aqui tem o poder de tornar um alimento kosher impuro, uma água contaminada por um animal impuro. Mas a Torá não fala nada sobre comer o alimento sem fazer a bênção, sem lavar as mãos. Isso não torna um alimento impuro. Aquilo que é puro, e que a Torá não descreve como ele se torna impuro, ele é puro. Está claro isso? Acho que eu estou usando a palavra puro muito. Está claro? Não, pode ficar sujo, não sei, mas não vai ficar impuro. Até porque a lavagem das mãos, o lavar das mãos ritual, ele não é um lavar de higiene, ele é um lavar ritual. Você pode lá lavar a mão na torneira, mas se não fizer, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos ordenaste sobre lavar das mãos, antes de comer um alimento, a halahá vai falar que aquele alimento está impuro. E Yeshua fala assim, não, meu amigo, não está impuro, o alimento já está puro. Deus já abençoou esse alimento. E aí tem um comentário interessante do Shula, que ele fala assim, na mentalidade cristã, a gente faz uma oração para abençoar o alimento. Cara, o alimento já está abençoado. O alimento já está abençoado. Quando a gente faz uma oração antes da refeição, a gente está bendizendo ao Eterno por aquele alimento. Mas, assim Yeshua declarou puro todos os alimentos. O que ele não declarou puro? Aquilo que não é puro. Aquilo que a Torá está falando, que não é puro. Existe uma discussão, alguns falam, quando você pega a tradução da Peshita, de que isso foi inserido depois. Cara, se foi inserido depois ou se não foi, não muda a ideia de que a discussão aqui não é sobre o alimento ser kosher ou não. Ele é sobre tornar um alimento kosher impuro pelo contato com as mãos sem terem sido lavadas. E Yeshua crava e fala que não, é puro. O alimento é puro, é halahá que ele está fazendo. Esse tema nem passou na cabeça, isso que um dos pontos que eu ia comentar aqui, que esse tema da discussão não kosher nem estava ali no tema, tanto na cabeça do falante quanto dos ouvintes, então não era discussão. Mas a única maneira de você tornar algo impuro, duas coisas precisam existir. Primeiro, aquele que tocou, ele tem que tocar em algo que é impuro. Então eu toquei num homem morto. Aquilo fez que eu estou tocando aquilo que a Torá já declarou que é impuro. E eu vou pegar aquilo que é sagrado. Por exemplo, o pão da preposição.
Se eu toquei no morto, eu estou proibido de pegar nesse pão, porque sem lavar as mãos, sem fazer a pureza, eu estou trazendo aquela impureza daquilo que a Torá já falou que é impuro para aquilo que é santo, e eu estou transferindo sim uma impureza. Agora eu fui lá, toquei no morto e peguei no pão da minha casa. Não estou trazendo impureza, porque aquele pão ali, ele não é sagrado para finalidade religiosa. Deu para entender a diferença? Então, esse é um ponto que você pode transferir impureza naquilo que você já tocou, que a Torá falou que é impuro, e você está transferindo para aquilo que é sagrado. Então aí existe, nesse caso aí, a necessidade de cumprir o rito de pureza, tá bom? Esse é o ponto, vamos lá. Eita, hoje... Vamos lá, vai só um pouquinho. Olha só. Existem vários... Vou imitar o Rocha agora, tá? Passar um pouquinho. Existem vários textos de Paulo. Eu não vou ler nenhum com vocês. Aqui. Nenhum deles. Mas... Aqui tem alguns aqui. Só para ficar registrado. Tem alguns textos de Paulo, tem 2 aqui, Romanos 14, 1 Coríntios 8, tem Timóteo 4, Colossenses 2. A chave para entender os textos de Paulo é o seguinte: alimento para um judeu é comida kosher. Ponto. Quando Paulo está falando de que é permitido, que não é permitido, de consciência fraca, de não sei o que, ele está falando de comida kosher. Ele não está discutindo sobre o camelo, ele não está discutindo sobre o mosquito, ele não está discutindo sobre a rã. Ele está discutindo sobre comida kosher. Essa é a chave. Vocês vão ter que estudar esses textos depois aí, mas com essa chave. Quando Paulo está falando de alimento, quando Yeshua está falando de alimento, eles não estão discutindo se aquilo é kosher ou não, eles estão falando dentro do universo de alimento kosher. Tá bom? Só um detalhe, né? Por que o porco ficou tão marcado? Mesmo um judeu que não é religioso não come porco. Porque as explicações que a gente encontra, elas dão conta de que, assim, com tanto tempo de perseguição, até agora no nazismo, a SS conseguia identificar se o indivíduo era ou não judeu ali, ó, vendo se ele comia porco. Esse cara nunca come porco. Tem um livro bacana, qual que é, Maria Rita? Que a filha faz uma festa e não come. Na época, isso. Os Fantasmas de Goiás. Os Fantasmas de Goiás. Esse. Livro maravilhoso, uma história massa. Na época ali da Inquisição Espanhola. E a menina, coitada, não comia porco. Não gostava de porco, gentílica. A Inquisição pegou ela, acabou com a vida dela. Então, a ideia do porco, ela é muito forte, ela tem um peso cultural muito forte. Mas porco não é mais ou menos, não é menos kosher do que qualquer outro alimento proibido, tá bom? Não conheço essa história. Deixa para lá. Bom, para a gente chegar então nos finalmente aqui dessa casa e a gente poder encerrar. O que esperar de quem busca restaurar suas raízes judaicas? Quer seja no sim ou quer seja um descendente ali de judaicidade conhecida. O que esperar desses irmãos, nós que estamos aqui, que se identificam como Anusim? O que eu tenho que esperar dessas pessoas? Cara, é esperado que você observe a comida kosher. É para você esse mandamento. É para você. É algo que o Eterno te deu. Se você não fizer, você está abrindo mão de algo que o Eterno deu para você. O que esperar dos gentios que congregam conosco? Aqui eu conto uma história. Quando você olha um gato, você olha o gato e você sabe que aquele gato pode rolar, que aquele gato pode miar, aquele gato pode se lamber, aquele gato pode sair correndo, aquele gato pode pular no muro, descer do muro. Você espera essas coisas do gato. Mas você sabe que esse gato não vai voar. Não é do gato voar. Você sabe que se você estiver na praia, levar um gato para a praia e jogar uma bolinha dentro da água,
o gato não vai sair igual um cachorro todo feliz, abanando o rabo e pular na água atrás da bolinha que você jogou. Não é esperado que o gato faça isso. Não é esperado que um gato saia nadando. Mas existem algumas coisas que você espera do gato, algumas coisas que você não espera, mas pode ser que o gato faça. Por exemplo, você resolveu pegar o gato e está andando de barco, o barco virou. O gato vai nadar, ele vai se virar. Ele vai sair ali todo molhado, chateado, mas ele vai nadar. Mas é esperado de um gato ficar nadando? De um cachorro é. O cachorro adora. Mas do gato você não espera isso. Então existe um comportamento do gato que é esperado do gato. E existe um comportamento que ele não é muito típico de um gato. E aí, por exemplo, deixa eu comer pelas beiradas aqui mais um pouquinho. Fabrício está aí. Ele é testemunha de que eu converso isso com eles de vez em quando. Quando você vai numa igreja de fundo preto, pouca luz, é esperado que você tenha um worship gospel. Cadê, Leandro? Mandou um videozinho hoje aí, que eu fiquei sabendo. É esperado. Quando você vai numa igreja dessa de fundo preto, é esperado que você tenha um tipo de louvor e um tipo de adoração. Quando você vem numa congregação judaico-messiânica, é esperado que você tenha canções em hebraico, uma melodia mais semita, uns tons menores. É esperado. Podemos fazer diferente? Podemos, mas é um gato nadando. É um gato nadando. Aquele que vem nos visitar, aquele que se aproxima da gente, ele fala, olha, o worship eu tenho lá. O que eu não tenho lá? Um louvor em hebraico. Isso eu não tenho. Tem alguma coisa errada com o worship? Acho que não. Algumas ressalvas. Não, errado não está. Está tudo bem. E se você está com saudade, quer ouvir lá um tipo de louvor, ninguém está fazendo ele sábado de manhã. Então você está livre, pode ir lá, curte. Está tudo bem. O que isso tem a ver com a comida kosher? Mesma coisa. Eu espero que um gato pule o muro, desça do muro, role, mie, mas eu não espero que um gato nade. Quando eu falo de um gentio congregando conosco, eu repito, ele não é obrigado a seguir kosher, mas é esperado que ele faça algum esforço naquele sentido. Algum esforço. Ele é obrigado? Ele não é obrigado. Isso vale para o Shabat, isso vale para as festas, isso vale para uma vestimenta, isso vale para um monte de coisa. Tem bênçãos aí. Você não é obrigado, mas é esperado que... esse esperado é aquilo que fala lá no Concílio de Jerusalém. Deixa que todo sábado eles vão ouvindo Moisés, não perturba os gentios com isso não. Deixa eles irem ouvindo, eles vão ouvindo, uma hora vai se convencendo de um monte de coisa. O que é importante? Não tenha sentimento de culpa. Não tenha culpa, não deixe ninguém te julgar, um dos textos de Paulo, por você estar guardando kosher. Não deixe ninguém te julgar se você não, gentil, se você não está observando. Mas não tenha sentimento de culpa em relação a isso. Mas saiba que do mesmo jeito que você espera que um gato mie, pule, role, é esperado de um gentil que está com a gente que faça algum movimento no sentido de kosher. Tá bom? Mas não tenha isso como pecado. Passo para minhas conclusões. Só contando uma história, é por isso que eu falo que isso se estende ao Shabat, isso se estende a tocar o morto. O tocar do morto, as pessoas associam isso a pecado. Tem gente que associa isso a pecado. Tocar morto é pecado. Não é pecado, é impuro. Tá? E essa impureza, volto a dizer, estava atrelado a você ter acesso ao templo, ao mishkan, ao tabernáculo. Certa vez estava na casa de uma senhora de idade, isso já aconteceu há muito tempo, e apareceu um coelho, lindo, branquinho. O coelho entrou dentro da casa, ela pegou, deixa eu tirar esse animal impuro daqui, não sei o que, correu e jogou o bicho para lá, para fora. Cara, o animal é impuro para comer. O animal é uma criação de Deus, linda, perfeita, que você pode fazer carinho, se você quiser ter na sua casa, você pode ter. Aquilo não vai trazer nenhum demônio juntamente com o animal, tá? Então, a impureza é do alimento. Não associe impureza ao pecado, porque
são Vasco e Flamengo, tá bom? O celular e a televisão colocam muito mais impureza no seu coração do que o coelho que, porventura, você comesse, que ia entrar na sua barriga lá. Vai ficar impuro, mas... ela estava preocupada só de entrar na casa. Esse aí não traz. Calma, não é assim que a coisa funciona, tá bom? Mais importante do que todas essas coisas, as coisas grandes lá, é a fé, a misericórdia. Então, para a gente concluir, toda vez que falar de alimento na Brit Hadashah, você fala, mas Paulo está falando isso, mas Yeshua falou aquilo. Eu estou dando a chave, eu não estou discutindo os textos com vocês. Eu discuti só um, desse de lavar das mãos, que é muito sutil, difícil encontrar isso. Mas, toda vez que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, estiver falando de comida, de alimento, Paulo, Yeshua ou qualquer outro, alimento no Novo Testamento é o que é considerado alimento. Um judeu escrevendo, o que é considerado alimento é o que é kosher. Isso é uma chave para entender os textos. Outro, judeus, anusim, discípulos de Yeshua, devem buscar comer kosher. É um mandamento para judeu, é um mandamento para os filhos de Israel. Deve buscar comer kosher. Tá bom? Eu concluo aqui e respondo a sua pergunta, tá bom? Seja coerente e tolerante com a cultura na qual você está inserido. Então, quem convive mais comigo fala, cara, nada de radicalismo. Tenha calma, tenha calma. A nossa, por exemplo, o urubu não é um animal kosher. Você tem dúvidas se eu fizer uma feijoada com urubu? Você fala, não, tira o urubu e eu como o feijão. Não tem, porque faz parte de você. O seu corpo rejeita isso de uma maneira visceral. Outras coisas, às vezes você vai ter que se esforçar. Mas seja tolerante. Tolerante consigo, tolerante com o próximo, tá bom? Por último, um gentio pode seguir a dieta kosher. Ele pode seguir a dieta kosher. O que ele deve fazer? Se abster do sangue. Disso não há dúvida. Tá bom? Estava salvo aí, né? Na Paraxá. Então, Shabbat Shalom, obrigado. Tá bom? Nos vemos na próxima. Vou dar a resposta da Rovena agora, porque esse tempinho é o que vai cortar o texto. A pergunta da Rovena foi sobre mistura de leite com carne. Mesma coisa. Yeshua não foi abordado sobre isso e nem os apóstolos. Mas a tradição traz que você não mistura leite com carne. Da onde sai isso? Tem o texto levítico que vai falar que não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe. Não poderia cozinhar cabrito no leite da mãe dele. A mãe do cabrito, tá bom? E daí, os rabinos foram ampliando e tiraram disso, falaram, então não pode misturar leite com carne. Então tem toda uma tradição construída em cima de, quanto tempo antes eu posso comer leite e depois beber leite e comer carne? E se for o contrário? E se eu botar essas coisas na mesma geladeira, se eu usar a mesma faca, se eu usar o mesmo garfo, se eu usar a mesma pia? Então existem tradições diferentes disso. É por isso que eu falei com vocês logo no início, a kashrut, tal qual os rabinos colocam, ela está num nível tão distante daquilo que a gente consegue fazer, porque você tem numa cozinha kosher, kasherizada pelo rabinato ortodoxo, você tem 2 pias, você tem talheres que você não mistura, você tem 2 geladeiras, você tem todo um armazenamento desse alimento, para que não corra o risco de misturar carne com leite. Então, isso aí não é uma prescrição direta da Torá, mas é uma cerca. Dentro dessas conclusões que a gente colocou aqui, eu digo, se você é judeu, se você é anusim, está buscando restaurar, vale a pena observar isso daí, isso te identifica com o povo. Isso faz parte da restauração espiritual e cultural. Se você é gentio e sente vontade de se valer disso, faça, sem problema. Mas não se sinta culpado se você falar, olha, isso não é para mim.
Talvez isso não seja para você ainda, e seja em algum momento futuro. Tá tudo bem, tá bom? Respondi, Rovena? Então, aí olha só, você vai encontrar correntes rabínicas que vai falar que é só o cabrito, não, carne vermelha e leite. Alguns mais ortodoxos vão falar assim, não, frango e leite, mas peixe pode. Alguns vão falar assim, nem frango, nem leite, nem peixe. Alguns vão falar que você tem que dar um intervalo de 4 horas. Alguns você vai falar que vai dar intervalo de 6 horas. Alguns vão falar que só vai ficar limpo se você ferver a panela. Então, eu vou parafrasear o que o Jário falou assim, qual Torá que a gente vai seguir? Qual é a Torá que você vai seguir? Eu falo você, segue a Torá do Machia. Quero ir um pouco mais nisso daí, por quê? Porque eu me sinto obrigado, porque senão eu não vou para o céu, porque isso me torna mais santo. Ah, para, não faz isso não. Quero observar, quero ser mais estrito na minha observância da kashrut, porque eu entendo que isso vai trabalhar minha mente, que isso vai me doutrinar, que isso vai me falar comigo eticamente. Então você pode fazer, mas não julgue seu irmão. E nem permita que ninguém te julgue. Tá bom? Gente, que vergonha. Passaram 12 minutos. Vamos orar. Vamos orar. Ano que vem a gente conversa um pouco mais sobre isso. Tem mais coisa para a gente trabalhar. Ivarecha Adonai veishmerecha, Yae Adonai panav lecha vihunecha, Isa Adonai panav elecha, veasem lecha, Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre o seu rosto te dê a paz. Levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Veasem lecha.